Olá, turminha, tudo bem? Espero que estejam bem. Como prometido, eu tô aqui para que vocês possam entender um pouco mais, né, desse conteúdo de sistema cardiovascular que a gente começou na aula passada, antes da semana dos estudantes, né? Onde eu parabenizo mais uma vez vocês e também parabenizo os que participaram, né, da gincana com o desafiozinho, viu? Superaram as nossas expectativas, como sempre. Mas vamos voltar às aulas de ciências. Vejam só, nas nossas últimas aulas de ciência, na verdade, na última aula, o conteúdo que a gente começou a ver foi justamente o que eu acabei de falar agora há pouco, que foi o sistema cardiovascular, que está localizado na página de vocês, na página 49, certo? Aí diz aí, sistemas circulatório, linfático e urinário. E a gente está iniciando com o sistema cardiovascular, ou também chamado de circulatório. Aí vimos, no caso, o conceito, não é isso? Ou seja, para que serve o sistema circulatório. Vimos quais os componentes que formam o sistema circulatório, não é isso? Sangue, vasos sanguíneos e o coração. Vimos também a localização do coração, né? E começamos a ver o primeiro componente do sistema circulatório, que é o sangue. E o que compõe, no caso, o sangue, ou seja, o que está dentro do nosso sangue, ok? Dando continuidade a esses componentes, resta-nos o quê? Vermos os vasos sanguíneos e conhecer também o coração. Dentro desse contexto dos vasos sanguíneos e do coração, a gente vai ver como ocorre essa circulação, ou seja, os dois tipos de circulação que há no corpo humano. A grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, e a pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar. Então vamos por parte. Peguem o livro de vocês na página 55, certo? Onde vai estar aí os vasos sanguíneos. Aí eu vou explicando, vou lendo, dando pausa e explicando, acrescentando alguma informação, caso seja necessário, ok? Então diz aí, os vasos sanguíneos. Então, temos quais vasos sanguíneos? Temos as artérias, as arteríolas, e já minha língua agora travou. Recapitulando, as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias, certo? Esses vasos é que vão permitir que o sangue flua no nosso corpo, levando gases, nutrientes, como também trazendo das células, dos tecidos, gases que não são necessários e substâncias também que não são mais necessárias para as nossas células e para os nossos tecidos, certo? Então, começando com as artérias e arteríolas. Lembrando sempre, vocês podem até anotar aí, certo? Que as artérias são os vasos sanguíneos ricos em oxigênio. O que significa dizer que é rico em oxigênio? Significa que tem uma grande quantidade de oxigênio, o gás O2, e tem uma pequena quantidade de gás carbônico, ou seja, ele é pobre em gás carbônico. Então, recapitulando, as artérias são vasos, tem duas características fundamentais das artérias. Primeiro, são os vasos sanguíneos por onde o sangue sai do coração, certo? E são os vasos sanguíneos que contêm o sangue rico em oxigênio, ou seja, em grande quantidade de oxigênio, e pobre em gás carbônico, ou seja, em pequena quantidade de gás carbônico, ok? Então, lembrem-se sempre disso, que é uma informação que está aí com relação à saída do sangue do coração, mas não está com relação à quantidade de gases. Então, lembrar que as artérias são ricas em oxigênio e pobres em gás carbônico, ok? Então, diz aí, ó. Os vasos sanguíneos são estruturas dentro das quais, no caso, o sangue flui regularmente em nosso organismo ou corpo. Os vasos que conduzem o sangue para fora do coração são denominados artérias, como eu disse, ele vai dizer aí, tá vendo? Quando o sangue sai do coração, vai sair por vasos chamados artérias. Então, todo o sangue que sai do nosso coração sai dos vasos chamados artérias. Quando ele entram pelos vasos chamados veia, ou veias. Então, artérias são os vasos sanguíneos por onde o sangue sai do coração.
Veias são os vasos sanguíneos por onde o sangue entra no coração, ok? Então, essas artérias, quando sai da artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, que tem um calibre de 2,5 cm mais ou menos, ela sai o sangue sai por essa artéria, mas essa artéria, se ela continuasse com esse calibre de 2,5 cm, ela não conseguiria chegar a todas as células, a todos os tecidos do nosso corpo. Então, o que é que acontece para que esse sangue rico em gases e nutrientes que precisam chegar às nossas células cheguem em todas as regiões do nosso corpo, do nosso organismo? Essas artérias, elas vão se transformar, se ramificar em vasos menores, em artérias ainda menores, que a gente chama, como está aí no livrozinho de vocês, arteríolas. Então, as artérias vão se transformar ou se ramificar em arteríolas, que são vasos de calibre menor, para que possa chegar a regiões mais difíceis do nosso corpo, certo? As células e tecidos do nosso corpo. Mas tem regiões do nosso corpo, do nosso organismo, células e tecidos que ainda há maior dificuldade de se chegar ao sangue. Aí o que é necessário? Que essas arteríolas ainda se ramifiquem, se transformem em vasos ainda de calibre menor, bem mais fino, que não é nem visível ao olho nu, que a gente chama de capilares. Então, são através dos vasos capilares, que são vasos sanguíneos de calibre extremamente finos, certo? Que a gente não consegue ver a olho nu, que o sangue vai chegar às células e tecidos, nutrindo, oxigenando e também trazendo as substâncias que não têm mais utilidade para nossos tecidos e células, como também os gases, certo? Então, essa daí são as artérias, arteríolas e capilares. Aí abaixo está em negrito dizendo o quê? Que é bom sempre a gente ler o que está em negrito, que é chamar atenção em alguma coisa. É por meio dessa troca de substâncias entre capilares e tecidos que o sistema circulatório provê o que eu já tinha dito, oxigênio, nutrientes e outras substâncias importantes, todas as células do nosso corpo. Como também de remover, tirar das nossas células, dos nossos tecidos, resíduos que não têm utilidade para as nossas células e tecidos, como também o gás carbônico em excesso. Porque o que a gente mais precisa é do gás oxigênio, ok? Continuando, vamos agora para o outro tipo de gás, que são as veias. Lembrando, as veias são os vasos sanguíneos por onde o sangue o quê? Entra ou sai. As veias são os vasos sanguíneos por onde o sangue entra no coração. Outro detalhe que aí no livro não diz, como não diz também com relação às artérias. As veias têm sangue altamente rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. É o inverso das artérias. As artérias são ricas em oxigênio, por isso que tem uma coloração mais puxada para vermelho, e pobre em gás carbônico. As veias já são vasos sanguíneos ricas em gás carbônico e pobre em gás oxigênio, certo? E o que é que as veias vão fazer? É o sistema contrário ao das artérias. Enquanto que as artérias estão levando, as artérias não só, né, mas também as arteríolas e capilares estão levando o sangue contendo gases e nutrientes, as veias vão o quê? Buscar o quê? Sangue agora rico em gás carbônico e resíduos que não têm mais utilidade para as nossas células e tecidos. Então vamos lá dar uma lidazinha aí nessa parte. Os capilares gradualmente se juntam em vasos mais largos, ou seja, como no caso, quando os capilares chegarem às células e aos tecidos do corpo, levando gases e nutrientes, aí vai acontecer o quê? Vai começar a haver o contato com o quê? As vênulas, que são as veias bem mais finas, que vai o quê? Ter que ter contato com os capilares para fazer aquela troca, não é isso? Levou o que é importante para as nossas células e tecidos e vai trazer. Quem leva é quem?
as artérias que se ramificou em arteríolas, que se ramificou em capilares. Quando chegou nas células e tecidos, aí esses capilares, depois que fizer a função dele, vai entrar em contato com quem? Com as vênulas, que são ramificações das veias. Para quê? Para dar a elas o gás rico em gás carbônico e resíduos, e essas vão trazer o sangue para o nosso coração, porque são os vasos por onde o sangue entra no nosso coração. Só que esse sangue vai subindo, se no caso for de baixo para cima, ou vai descendo, né, se for de cima para baixo, para chegar ao nosso coração, certo? E aí vai se transformar de vênulas em veias, que são vasos que têm calibres maiores, até chegar ao nosso coração, ok? Então, as veias faz um sentido contrário às das artérias, ok? Virando a página. Aí tem umas ilustrações aí mostrando, certo? O contato justamente dos capilares com as vênulas, certo? E também mostrando o músculo em contração, aí, como passa, no caso, as veias. Na página seguinte, fala-se aí das varicosas. Varicosas podem ocorrer tanto nas pernas, tornozelo, como também na região do ânus, viu? O que é essa varicose? É uma má circulação, ou seja, quando as veias não retornam como deveriam retornar, então vai fazendo o quê? Ocorre uma dilatação das veias e elas ficam dessa forma como está na ilustração, assim, ó, bem visível, tá vendo? Então, essas veias visíveis que a gente vê nas pernas das pessoas, mas geralmente mais de idosos ou de mulheres grávidas ou pessoas que têm má circulação ou por questão de obesidade também, a gente hoje pode dizer que você já sabe que são as varicosas e elas ocorrem em função de uma má circulação dessa pessoa. E quando essa má circulação ou essa dilatação desses vasos ocorre na região do ânus, por exemplo, a gente tem pessoas que têm prisão de ventre, né? Aí vai e faz uma força para a fezes poder sair. Aí o que é que está ocasionando? Uma dilatação dos vasos que estão, mais precisamente das veias que estão lá no ânus. Aí acontece o quê? Dilatar aquela veia. Quando dilata, aí fica aquele vaso dilatado, que aí as pessoas chamam popularmente de botõezinhos, mas que na verdade são hemorroidas. Então, hemorroida não é nada de que sentou no lugar quente e vai pegar hemorroida, nada disso. Isso aí é uma lenda popular, certo? As hemorroidas surgem de uma má circulação do sangue na região do ânus, ocasionada geralmente por pessoas que têm prisão de ventre, né? Dificuldade de defecar, então exercem uma força muito grande nos vasos, nas veias do ânus, causando assim a formação de hemorroidas, certo? Então não se pega hemorroida não, viu? Quem tem essa ideia ou esse pensamento pode acabar com esse medo. Tá? A hemorroida não se pega. Hemorroida a pessoa pode ter ou desenvolver por questão de, por exemplo, prisão de ventre, ou seja, dificuldade de defecar, tá? Então tem que tratar o intestino, ou cuidar do intestino com alimentos à base de fibras para evitar a desenvolver hemorroidas, certo? Continuando, aí fala agora dos tipos de circulação que a gente tem no nosso corpo. A gente tem dois tipos de circulação. A gente tem a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica, e a gente tem a pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar. Quando é que ocorre essa grande circulação? Ela já é chamada de grande circulação, ou pode dizer de circulação sistêmica, porque o sangue vai sair dos vasos sanguíneos e vai, a palavrinha sumiu agora, lembrei, distribuir gases e nutrientes a todos os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo. Por isso que é chamada de circulação sistêmica, porque distribui gases e nutrientes para todos os sistemas do nosso corpo. Como assim sistemas, professora? Sistema digestório, sistema excretor, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema muscular,
certo? Então, sistema endócrino, sistema vaginal, certo? Então, todos esses, reprodutor, na verdade, tem nem vaginal, é reprodutor, sistema reprodutor, certo? Ou pode dizer genital, tanto masculino como do feminino. Então, todos esses sistemas, há necessidade nele, todos esses sistemas, na verdade, são formados de quê? De órgãos. Esses órgãos são formados de quê? De tecidos. Esses tecidos são formados de quê? De células. Células que precisam ser alimentadas, serem nutridas, serem oxigenadas. Então, para chegar esse alimento, nutriente e esses gases, precisa da circulação. E essa circulação que faz essa nutrição, oxigenação desse sistema é chamada de circulação sistêmica ou grande circulação, que é quando o sangue sai do coração, certo? Pelas artérias, e daí vai distribuindo gás, oxigênio e nutrientes a toda a parte do corpo, tanto aos membros inferiores como aos membros superiores, até a cabeça. Então, vamos só começar aí essa leitura para ver se tem alguma coisa que eu esqueci aí, nessa grande circulação ou circulação sistêmica. Duas das funções do sistema circulatório são levar o oxigênio até os tecidos e remover deles o gás carbônico produzido, que eu já tinha dito antes. E não só remover o gás carbônico, viu? Mas também remover as substâncias que não têm mais utilidade nas células e tecidos. Sangue rico em oxigênio, ou seja, o sangue que sai do coração é rico em oxigênio, aqui até ele disse ao autor, e pobre em gás carbônico, é bombeado para fora do coração por meio de uma artéria denominada aorta, que eu também já tinha falado. Então, a maior artéria do nosso corpo é a chamada artéria aorta. Não é aorta não, é a artéria aorta. É a maior artéria de onde o sangue sai do nosso coração. E essa artéria vai ter que se ramificar, se diferenciar em arteríolas e capilares para que esse sangue chegue em todos os tecidos, em todas as células do nosso corpo, organismo, certo? Então, deixa eu ver aqui se ele falou mais alguma coisa que eu esqueci. Não, já tinha dito o que eu disse, certo? Então, lembre-se que a grande circulação ou circulação sistêmica é a circulação assim chamada porque vai distribuir gases e nutrientes para todos os sistemas, para todas as células do nosso corpo. E a outra circulação é a chamada circulação pulmonar ou também chamada de pequena circulação, certo? Aí ele começa aí logo com a pergunta, se o sangue chega ao coração após a circulação sistêmica, porque quando ele leva, ele vai ter que voltar, ele leva o que presta, né? Rico sangue em oxigênio e também rico em nutrientes. Mas ele vai também trazer o quê? Um sangue rico em gás carbônico, que não é bom, e um sangue rico em substâncias que não tem mais utilidade para as nossas células e tecidos. Então, quem é que vai ou o que vai acontecer com esse sangue que vem que não presta? A gente diz que não presta porque não é mais benéfico para as nossas células e tecidos. Aí virem a página aí. Na página 58 diz: a resposta está no fato de o coração atuar não como uma única bomba. Porque o nosso coração realmente funciona como uma bomba, né, gente? Ele está lá se movimentando constantemente. Mesmo se a gente está em repouso, mesmo se a gente estiver dormindo, o que acontece? O coração para? Não. Se o coração parar, a gente morre. Porque ele tem que estar constantemente, ó, naqueles movimentos que a gente viu nas aulas passadas. Sístole e contração, diástole, relaxamento. Ou ele está relaxando ou ele está em contração. Relaxando, contração. Agora, só que essa sístole e contração, diástole e relaxamento ocorre muito rápido, certo? Uma pessoa em repouso, em um adulto, esses movimentos ocorrem de 60 a 80 por minuto, certo? E numa criança, os batimentos são menores, ou seja, essas contrações são menores, como também em idosos, certo? Então, eu posso estar dizendo assim, devagar, ó, sístole e contração, diástole e relaxamento, mas é muito rápido, porque a gente só escuta tum-tum, tum-tum, tum-tum. Mas é sístole, diástole, certo? Então, diz aí, ó, o sangue pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico chega ao coração,
é bombeado para os pulmões, nos quais perde gás carbônico e recebe gás oxigênio. Ou seja, quando a gente pega aquele sangue ruim, que não presta mais, e que veio dos tecidos, das células do nosso corpo, a gente vai deixar dentro da gente? Não. O que é que a gente vai fazer? O que não presta de nutrientes vai para o sistema digestório para ser excretado, certo? Só um minutinho aqui, gente.